Olá! Em certa ocasião, Jesus teve fome. Olha o que está dizendo o relato de Mateus, capítulo 21, a partir do verso 18. Quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê figos. Na mesma hora, a figueira secou. Esse é um texto que muitas vezes a gente fica se perguntando: Jesus, com tanto amor, criador de todas as coisas, inclusive de todos os vegetais, todas as plantas, por um motivo aparentemente simples, pois não tinha achado figos naquela figueira, amaldiçoou aquela árvore a ponto dela secar imediatamente. Qual a explicação deste episódio? Por que Jesus fez isso? Os discípulos ficaram espantados porque imediatamente ela secou? Qual era o motivo? Por que Jesus fez isso naquele momento? Essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, animados para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Onde quer que você esteja, como eu sempre falo aqui, se sinta abraçado pelo programa Na Mira da Verdade. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhado pelo nosso país. Muito obrigado por você já estar aí ligadinho com a gente. E você já sabe, aqui você manda a sua dúvida, a sua questão, e elas são colocadas na mira e respondidas à luz da Palavra de Deus. E hoje não é diferente, e ele está aqui já para ser colocado na mira e ter que responder, baseando-se no livro sagrado. Professor Leandro Quadros, tudo bem? Tudo bem, Tito, graças a Deus, tudo bem. Estou agradecido a Deus, amigo ouvinte, amigo telespectador, por sua companhia mais uma vez aqui no Na Mira. Envie suas perguntas e nós desejamos de todo o coração que Deus use outra vez mais a Bíblia para ajudar a você nas suas dúvidas e, com certeza, ao ter as suas dúvidas respondidas, que você se aproxime ainda mais do Criador. Muito bem, nós agradecemos também aos nossos internautas que acompanham o nosso programa em qualquer lugar do mundo. A gente recebe perguntas de todos os lugares. Recebemos perguntas do Japão, da Angola, dos Estados Unidos, de Portugal. Muito obrigado por vocês acompanharem o nosso programa. Você já sabe, você pode acompanhar em qualquer lugar do mundo através da internet. Nós estamos ao vivo pelo Facebook, facebook.com/namiradaverdade.nt. Você pode assistir toda a programação aqui do programa Na Mira da Verdade e participar mandando as suas perguntas também, tá bom? Daqui a pouquinho eu falo como que você faz para participar, se você estiver aqui no Brasil ou pela internet também. Professor Leandro Quadros, nós abrimos o programa aqui sobre esse texto interessante de Mateus 21. Onde Deus ali amaldiçoou aquela figueira. O que Jesus estava querendo demonstrar com aquele ato? Que aparentemente é estranho. Porque ele teve fome, ali não tinha figos para ele pegar naquele momento, ele simplesmente amaldiçoou. Parece que tem um poder assim de, já que você não está me servindo, não presta para nada. Como é que é isso? Jesus estava querendo mostrar alguma coisa ali ou será que foi um pouco da natureza humana dele que acabou fazendo aquilo? Aqui, na verdade, Cristo queria realmente ensinar uma lição espiritual importante para os seus seguidores. Naquela época, os judeus costumavam a comer o fruto da figueira, mesmo que não estivesse na época deles estarem maduros. Então, normalmente, os frutos da figueira começam a aparecer antes das folhas. E mesmo não sendo os mais apetitosos para nós, eles já se alimentavam desse fruto. Então, obviamente, aquela figueira era estéril, ela não tinha frutos.
ela aparentava ser uma coisa e não era. E aí o que aconteceu? Cristo, ao amaldiçoar esta figueira como criador de todas as coisas, e ela seca imediatamente, ele está passando a seguinte lição para os seus discípulos, que Deus não gosta da hipocrisia, Deus não gosta das aparências. Aquela figueira aparentava ser uma figueira boa, não é? Só que ela ainda não tinha frutos. Então Cristo quis mostrar para nós o perigo da hipocrisia, uma das coisas que mais desagradam a Deus. A pessoa parece ser, mas na verdade ela não é. Uma outra lição que podemos extrair, não é? É que para não sermos hipócritas, precisamos dar os respectivos frutos do cristianismo, né? Da presença de Deus em nossas vidas. Não estou falando de impecabilidade, mas estou falando de uma graça que, quando aceita, faz a diferença. A pessoa, quando aceita essa graça, ela permite que a graça de Deus gere frutos, gere um comportamento diferente, gere atitudes diferentes, não hipocrisia. Então Cristo, por meio de uma parábola viva, não é? Ele quer mostrar o descontentamento que Deus tem para com a hipocrisia. E Cristo nos leva, amigo telespectador e ouvinte, a fazermos uma reavaliação da nossa jornada cristã e espiritual. Será que estamos sendo pessoas realmente autênticas diante de Deus, ao reconhecermos nossos problemas, nossas limitações? Será que estamos sendo autênticos no nosso viver cristão? Então é uma advertência para que todos reavaliemos o nosso cristianismo e para que todos sempre nos recordemos que Deus condena a hipocrisia. E assim como Cristo descartou aquela figueira por ela aparentar ser algo que na verdade não era, ou seja, uma figueira frutífera, Deus irá descartar também, diríamos assim, aqueles que aparentam ser, mas que na verdade não o são. Então essa é uma grande lição até mesmo para nós cristãos, que às vezes demonstramos algo no nosso exterior, mas lá no nosso íntimo, lá na nossa casa, é que nós mostramos quem realmente somos, é isso, professor? É isso mesmo que a parábola quer passar, é para os cristãos de todas as épocas, né? Ok, muito bem, professor. Estamos apenas começando o programa. Para você participar, mande as suas dúvidas por SMS, o número é 12 981510101, a gente recebe aqui, ou pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, e também tem o nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. Essa aqui chegou pelo SMS, deixa eu ver se tem um nome aqui, não tem um nome, mas a pergunta é a seguinte, professor. Gostaria de uma explicação sobre o Armagedon. Já ouvi várias teorias, mas não entendo muito e não sei muito bem o que é isso. Professor, Armagedon é um termo usado ali na Bíblia que tem mais ou menos, eu acho que tem tudo a ver com o final dos tempos. O que é isso? Quando a gente vê isso na Bíblia, lê isso, essa guerra do Armagedon, o que isso simboliza, o que isso tem a ver? Um dia nós vamos fazer aí um programa temático para abordarmos só esse assunto, porque ele é muito amplo, mas eu quero dar uma explicação breve para ajudar o nosso telespectador e ouvinte a começar um estudo sobre o tema. O Armagedon é mencionado em Apocalipse 16, no contexto das 7 pragas do Apocalipse. As 7 pragas são os 7 últimos juízos de Deus sobre a humanidade, pouco antes da volta de Jesus. E a batalha do Armagedon, mencionada aqui, dos versos 12 ao 16, estão relacionadas aqui com o 6º e último flagelo, ou 6ª e última praga. Quando nós estudamos, a palavra Armagedon, né, significa monte de Meguido. Ocorriam batalhas reais, literais, nessa região de Israel, nos dias bíblicos, né? E alguns eruditos até relacionam este monte de Meguido com aquela ocasião em que Elias estava num monte e desafiou
aos 450 profetas de Baal. Então, pegando esse termo que é hebraico do Antigo Testamento, nós entendemos que se trata, na verdade, não de uma batalha literal, mas o termo foi pego, né, de uma batalha, de um lugar literal onde ocorriam batalhas do povo de Deus contra as hostes inimigas, para fazer uma menção ao último conflito que existirá entre o povo de Deus e os ímpios. E isso num contexto do decreto de perseguição aos cristãos mencionado ali em Apocalipse 13. Ali percebe-se que dois poderes, um político e outro religioso, se unirão para estabelecer uma falsa adoração, que será, obviamente, a marca da besta. E aí, nesse contexto de profunda perseguição, Jesus se manifesta, volta para punir os perseguidores, para punir aqueles que não aceitaram o plano de salvação e dar a liberdade eterna para os seus filhos. É por isso que aqui em Apocalipse 16, né, por exemplo, no versículo 12, fala, não é, que esta batalha será promovida pelo secamento do rio Eufrates, né? Simbolicamente, em profecia apocalíptica, águas, uma grande concentração de águas simboliza uma grande concentração de pessoas, né? Apocalipse 17:15 diz que águas são povos, multidões, nações e línguas. Então, quando os poderes representados pelas bestas de Apocalipse 13 perdem o apoio, ou seja, as águas do Eufrates são secadas, né? Jesus volta para intervir no momento em que o povo de Deus estará numa batalha espiritual contra os ímpios que aceitaram a marca da besta. Então, eu dei para você uma breve introdução para você entender esse assunto. Ele é um assunto amplo e eu recomendo. Há na Casa Publicadora Brasileira, entre outros livros, há um livro do pastor Vanderlei Dornelles, e o título é Pelo Sangue do Cordeiro. Neste livro fala da vitória do povo de Deus no final dos tempos, né, com base nesta profecia do Apocalipse também. Ele explica, entre outras profecias, Apocalipse 16, não é, 12 a 16. Então eu recomendo, é um livro muito interessante que vai mostrar para você a base bíblica e histórica para essa interpretação que eu estou lhe dando e de uma forma, obviamente, bem mais detalhada. Muito bom, professor, muito bom. Participe aí, mande as suas dúvidas. Aqui pelo Facebook, o Guilherme Pimentel faz uma pergunta capciosa, professor. Vamos ver aí como é que você se sai. Olha só, ele diz o seguinte: Paulo foi um grande exemplo de missionário e pastor. Ele trabalhava com as tendas para o seu sustento e para não ser pesado para os irmãos. A pergunta é por que os pastores hoje, adventistas e de outras denominações, vivem apenas do dízimo dos fiéis? Quem fez essa pergunta, o Guilherme, lá de Brasília. Existe uma base bíblica aí para que o salário do pastor seja pago através dos dízimos, professor? Porque Paulo deu um exemplo diferente. Ele trabalhava, ele foi um construtor de tendas lá e tem momentos até que fala com as mãos já machucadas, talvez ele escrevendo as cartas. Como é que é, professor? E ele tinha um escriba também, mas em um momento ele escreveu com letras grandes, dando a entender que ele podia ter até uma dificuldade para isso, mas o que é? Como é que a gente pode dar essa explicação aí para o nosso telespectador, biblicamente? Temos que analisar, amigo telespectador, né, todas as ocasiões em que Paulo fala sobre o assunto, né? Então, se você avaliar contextualmente, você verá que mesmo Paulo tendo escolhido aquilo para o ministério apostólico dele, ele não diz que todos têm que fazer a mesma coisa, porque cada um dentro das suas possibilidades, de acordo com o contexto no qual se encontra, né? Então vamos ler aqui 1 Coríntios 9, a partir do verso 13, mas antes, pense bem uma coisa. Como que seria hoje na sociedade pós-moderna pastores com o tempo dividido? Existem muitos pastores de denominações cristãs que trabalham o dia todo e em alguns momentos, no culto à noite, vão e pregam para as pessoas. Agora, não é melhor
Não é mais fácil para o pastor ele ser assalariado e dedicar todo o seu tempo para preparo dos sermões, visitação dos membros, estudos bíblicos? Com certeza, a igreja será muito mais preparada, não é? Agora, vamos ver o que Paulo realmente diz de uma forma mais ampla. 1 Coríntios capítulo 9, vamos ver a partir do verso 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. E não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Então Paulo está dizendo que ele optou por fazer isso, no contexto dele, de vida que ele tinha. Não era mais uma pessoa, não tinha ali, pelo menos nesse contexto, né? Não se vê Paulo com a família, uma pessoa itinerante. Então, ele escolheu, né, como apóstolo, trabalhar para o seu sustento e também exercer o dom apostólico. Mas ele mesmo diz aqui no contexto, aqueles que servem ao templo, do templo se alimentam. Ele não está dizendo que todo mundo tinha que fazer o que ele fez. Ele sentiu um chamado diferente para aquilo. E você também deve avaliar, amigo telespectador e ouvinte, o texto de Filipenses capítulo 4. Teve um momento em que Paulo contou com a ajuda da igreja, né, no aspecto financeiro, para a sua sobrevivência como apóstolo. Então, é muito perigoso pegarmos versos isolados e não analisarmos o todo da situação. Então aqui, Filipenses 4:16 em diante diz assim: porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Veja, quando ele estava em Tessalônica, os filipenses mandaram algo para as necessidades do apóstolo. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, dependia do contexto, Paulo aceitava ajuda e dependia do contexto, não aceitava ajuda. Então, não podemos generalizar as coisas. Ok, professor, muito bem. Mais uma perguntinha por SMS. Quem mandou aqui, deixa eu ver se tem o nome, foi o Gilson. Ele é de Cruz das Almas, na Bahia, e ele pergunta o seguinte: me explica o que está escrito em Oséias 3, dos versos 1 ao 4. Quando a gente vai ali para o livro de Oséias, a gente percebe que é aquela relação de Oséias, que Deus manda ele casar com uma prostituta, com uma adúltera. E a questão é o seguinte: por que Deus faz isso com o seu profeta? Ele diz o seguinte aqui no verso 1 pelo menos: o Senhor Deus falou de novo comigo e disse: vá e ame uma adúltera, uma mulher que tem um amante. Ame-a assim como eu amo o povo de Israel, embora eles adorem outros deuses e lhes ofereçam bolos de passas. Fui e comprei a mulher por 15 barras de prata e 150 quilos de cevada. Eu disse: por muito tempo você vai esperar por mim. Durante esse tempo, não se torne prostituta, nem se entregue a um amante. E eu também esperarei por você. E aí no verso 4, será assim que os israelitas passarão muito tempo sem rei ou qualquer outro chefe? Aqui ele já estava explicando isso, professor? Exatamente isso. Mas então isso aqui, Deus está usando o profeta para ensinar uma lição para o seu povo, é isso? É isso mesmo, né? Então, coitado do profeta, tinha a ver com isso, professor? Isso aí é o seguinte, você leu dos versos 1 a 4 a 5, o nosso telespectador pode ler a partir do capítulo 1, né? O capítulo 1, amigo telespectador, mostra o casamento de Oséias com uma mulher prostituta. E Oséias, obviamente, já tinha um interesse nessa mulher. O que Deus fez foi autorizar. E quando Deus autoriza, Deus usa-se de uma parábola vívida
para ensinar ao povo de Israel acerca da sua infidelidade para com Deus. O que Deus quis ensinar? O povo de Israel vivia adorando ídolos, vivia traindo a Deus. A prostituição espiritual na Bíblia é a idolatria. E Deus queria mostrar para o povo a forma como Deus os amava, apesar da idolatria deles. E aí Deus, autorizando Oséias a se casar com esta prostituta, e esta prostituta sendo infiel para Oséias, e Oséias perdoando-a, Deus estava utilizando-se de uma parábola vívida para mostrar o seguinte: assim como Oséias está perdoando a sua mulher pelas prostituições dela, eu estou perdoando vocês pelas prostituições de vocês, mas vocês não querem voltar atrás. Deus é comparado a Oséias, um marido que, mesmo sendo traído, se dispõe a perdoar e a reconstruir a relação. Então, era o recurso didático que Deus dispunha para ensinar um povo tão ímpio e tão duro, parábolas vívidas. E este é um caso de uma parábola vívida. Muito bem, mais uma perguntinha aqui que chegou no Facebook. Nós estamos ao vivo também pelo Facebook, estamos transmitindo pelo Facebook. A Kaila Furtado, ela mandou essa pergunta, na verdade, na semana passada, e ela diz o seguinte: tenho uma dúvida, vejo os muitos sinais da volta de Jesus, as pessoas deste mundo só pioram, fico pensando que ele pode voltar amanhã, do jeito que está indo o mundo, e tenho medo de fazer planos para a minha vida. A minha dúvida, é errado eu deixar de fazer planos pensando que Jesus pode voltar amanhã? Professor, a gente sabe que nós estamos vivendo nos últimos tempos, nos últimos momentos da história humana, pelos sinais que a Bíblia fala e como as coisas estão acontecendo. Agora, por isso, eu vou deixar de fazer planos para o meu futuro? Porque Jesus pode voltar a qualquer momento aí? É totalmente errado, sim. Eu gosto muito de uma reflexão de Ellen White, que ela diz que nós devemos viver como se Jesus viesse hoje, mas também, ao mesmo tempo, fazer planos, ter metas como se viesse há 100 anos. Né? Então, o cristão, ele tem que ser equilibrado, porque a Bíblia é uma religião de equilíbrio. Né? Você percebe que em Mateus 24, por exemplo, 42 e 44, Cristo orienta: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Porém, ao mesmo tempo em que a Bíblia diz para vigiarmos e estarmos atentos aos sinais da volta de Cristo, a Bíblia diz que nós devemos investir em adquirir conhecimento, investir em nós mesmos. Oséias, capítulo 4, verso 6, diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Né? E Salomão tem algo aqui importante a dizer, aqui em Eclesiastes, capítulo 12, verso 12, diz assim: demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Né? Então, ele fala aqui do equilíbrio, né? Se você estudar demais, vai trazer canseira, mas não há limite para fazer livros, ou seja, você tem que ter planos, tem que ter metas. A pessoa que não tem planos, metas e sonhos, ela não vive, ela sobrevive apenas. Tá? Então, viva sim com a expectativa do breve retorno de Cristo, prepare-se para esse evento, mas tenha planos, tenha metas, tenha sonhos, porque isso alimenta a emoção, alimenta o emocional, dá sentido à vida. Então tenha cuidado, seja equilibrado como a Bíblia assim nos ensina. Muito bem, como sempre eu quero apresentar mais uma vez para você aqui, em todos os programas a gente apresenta e a gente quer motivar você a estudar mais a Palavra de Deus. Afinal de contas, o programa Na Mira da Verdade tem esse objetivo, motivar a todos nós a estudarmos este livro sagrado, é o que vai nos nortear nessa jornada aqui na Terra. Por isso nós temos um curso bíblico que oferecemos aqui gratuitamente. Você não paga nada, nem mesmo o envio do correio. Nós pagamos tudo para que você receba na sua casa esse curso bíblico. Para você ter esse curso bíblico aí na sua casa, você pode entrar agora no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade.
Lá você vai ver a imagem dessa revista que você está vendo aqui, ó, bem de pertinho. Você vai ver essa imagem aqui e você vai ter, se você clicar em cima da imagem lá no site, você vai ser direcionado para um espaço onde você vai preencher um cadastro com seus dados postais para que ela chegue direitinho na sua casa. Para você ter, basta você entrar no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Você vai receber esse curso bíblico aqui e aprender muito mais de tudo aquilo que a gente tem apresentado aqui no programa, principalmente as coisas relacionadas ao tempo do fim. O tempo que nós acreditamos, de acordo com a Bíblia, que nós estamos vivendo, os últimos momentos da história humana. Peça agora mesmo, você vai aprender muito mais. Se você não tem acesso à internet, você pode ligar para a gente no horário comercial. O nosso número é 12 21 27 3121, está aparecendo aí na tela, 12 21 27 3121, você pede, as pessoas vão fazer o seu cadastro e mandar para você, tá bom? Não perca tempo, peça hoje mesmo. Tem mais uma pergunta aqui, antes do intervalo, que eu vou colocar aqui no ar, e nós vamos para o intervalo. Quem mandou foi o Valdir, de Florianópolis, e a pergunta dele, mandou pelo nosso blog, ele diz o seguinte: Apocalipse 22:11 fala sobre o fechamento da porta da graça. Esse é um assunto que tem sido recorrente aqui no Na Mira da Verdade. E a gente mais uma vez vai colocar no ar para a gente esclarecer um pouco mais sobre essa questão. Fala sobre o fechamento da porta da graça. O que é isso? Após esses acontecimentos, quem é justo continuará sendo justo e vice-versa. Mas, após esse acontecimento, o povo de Deus, representado pelos que estarão vivos na terra, esperando a sua vinda, continuarão a pecar? E se pecar, quem intercederá por eles, sendo que Cristo saiu do santuário e acabou a intercessão? Olha só a questão. Aguarde aí, nós vamos para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Já estamos de volta, são 9 horas e 33 minutos. É um prazer ter a sua companhia aqui, viu? Para você participar do programa, você pode mandar as suas dúvidas para a gente pelo nosso SMS. O número é 12 981510101. Pelas redes sociais, facebook.com/na mira da verdade e também pelo nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. E ainda tem o Twitter, que de uma forma concisa você faça uma questão interessante. Participe, mande as suas dúvidas para a gente. Nós fechamos o bloco com a questão do Valdir e ele pergunta o seguinte. Primeiro, antes de eu fazer a pergunta dele, você já ouviu falar sobre fechamento da porta da graça na Bíblia? O professor vai falar. Fale sobre o fechamento da porta da graça, ele perguntando. Após esse acontecimento, quem é justo continuará sendo justo e vice-versa. Ou quem não é justo continuará na injustiça. Mas após esse acontecimento, o povo de Deus, representado por aqueles que estarão vivos na terra, esperando a sua vinda, continuarão a pecar? E se pecar, quem que intercederá por eles? Sendo que Cristo já saiu do santuário e está encerrado o seu ministério lá no santuário. Professor, uma questão interessante, recorrente, mas importante para a gente passar aqui para o nosso telespectador. Veja, amigo telespectador e ouvinte, o termo porta da graça é uma terminologia adventista utilizada para se referir ao momento em que a graça de Deus não estará mais disponível para a humanidade. Nós entendemos que quando Jesus voltar e sair do santuário celestial, tendo terminado a sua obra de intercessão e juízo, ele vai voltar, de acordo com Mateus 16, 27, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, quando ele termina a sua obra no santuário celestial e volta, é óbvio que a graça já não está mais acessível, porque ele vem para dar recompensa aos que aceitaram a graça e a punição para os que não aceitaram a graça. Então, é por isso que usamos essa terminologia fechamento da porta da graça. E aqui Apocalipse 22:11 fala de uma realidade, de que quando Cristo voltar, não haverá mais graça. Por quê? Porque as pessoas já terão decidido-se por Cristo ou não. O coração estará ao lado de Cristo ou terá se endurecido contra Cristo. E Apocalipse 22:11 diz
que quando chegar este momento, continue o injusto fazendo injustiça, ou seja, não tem mais volta, porque ele foi tão longe, né? Negou a Cristo, não usufruiu do ministério sumo sacerdotal de Cristo, então já era. Continue imundo, ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ora, se a santificação ainda continua, isto é óbvio que nenhum justo será impecável, ok? Agora, você tem que também analisar a qual tipo de pecado, que tipo de pecado o justo vencerá antes da volta de Jesus. Existem vários termos na Bíblia para pecado, né? Tem um termo que significa desrespeito à lei, outro significa distorção moral, outro termo significa rebelião no sentido de cerrar o punho e levantar a mão contra Deus. Então, pecado como rebelião, por exemplo, cerrar o punho e se rebelar contra Deus, é óbvio, o justo terá vencido esse tipo de pecado. Agora, o pecado como distorção moral, jamais. Pecado como distorção moral só será vencido após a glorificação. Então, tenhamos essas distinções entre os termos pecado para não corrermos o risco de nos tornarmos fanáticos, não é? Então, recomendo que você veja um programa que nós fizemos este ano, Todos na Mira, em que nós comentamos este assunto com os demais apresentadores, especialmente o pastor Arilton de Oliveira e eu, não é? Apresentamos alguns conceitos que vão ajudar você. Então, você pode acessar o canal do YouTube do Na Mira da Verdade, não é? Digitar Na Mira da Verdade, ou melhor, Todos na Mira, nesse ano de 2017, e aí você vai ter uma compreensão mais detalhada e mais equilibrada, obviamente, a respeito deste assunto, porque muita gente tem falado coisas aí na internet que nada tem a ver. Muito bem, professor. Mais uma dúvida aqui, que volta e meia chega no programa. Quem mandou foi a Ruth L. Ela diz, me tornei adventista no dia 23 de setembro agora. Gostaria de saber mais sobre a carne de porco, pois no Velho Testamento há passagens que falam que ela é imunda. Porém, no Novo Testamento, há contradições sobre isso. Marcos 7, 18 a 19, Mateus 15, 17 a 20, Romanos 14, 2 a 3. Gostaria que esclarecessem um pouco mais sobre isso. Vamos ver lá o que fala esses textos, professor? Você sabe aí de cabeça o que está querendo dizer? Sim. Marcos 7, 18 a 19. Está contra a carne, é isso? Não, nós temos que analisar, primeiramente, amigo telespectador, eu não vou explicar todos os versos para você agora, mas vou abordar este principal. Deixa eu lhe ajudar, amiga telespectadora. Primeiro ponto, qual era a Bíblia dos autores do Novo Testamento? O Antigo Testamento. Né? Então, você tem que pensar o seguinte, quando Paulo escreveu 2 Timóteo 3,16, a Bíblia que ele tinha era o Antigo Testamento. Paulo disse assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. Então, jamais os autores bíblicos escreveriam contra princípios nos quais eles acreditavam, porque a Bíblia deles era o Antigo Testamento. Ok? Não tem como. Por exemplo, Deus dá orientação em Levítico 11, mas no Novo Testamento ele muda de ideia. É um Deus instável, né? Não é assim. Nesse caso de Marcos... Eu vou explicar agora o contexto. É o próprio Jesus falando, né? Sim, é por isso que eu estou falando de Deus, né? Deus dar Levítico e depois Deus do Novo Testamento, na pessoa de Jesus, mudar de ideia. Ok. Né? Então, temos que avaliar o contexto da declaração para entendermos aqui que ele está se referindo. Então, você leu, por exemplo, amiga telespectadora, você leu o versículo aqui... 18 de Marcos? Isso, que 7. parece ser aí o mais polêmico. Quer que eu leia aqui, professor? Quer ver? Eu quero que você leia o verso... Deixa eu ver qual é o verso que é mais direto. 7, verso 18. Mas tem mais um outro aqui, que eu queria só achar aqui para você ler para nós, que diz assim, ó.
Leia para nós, Tito, então, os versos 15 e 19. Esses dois aí. Tá, então diz o seguinte, ó. Tudo que vem de fora entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Aí o 19. Porque não vai para o coração, mas para o estômago e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. É isso? Esse é o texto que as pessoas interpretam porque elas leem só 1 ou 2 versos. Agora nós vamos fazer uma análise aqui contextual para a nossa ouvinte entender em que sentido Cristo considerou puros todos os alimentos. Você vai ver, minha irmã, que contextualmente nada tem a ver com liberar carnes imundas para o consumo. Por exemplo, você vai para o versos 1 e 2, aqui de Mateus 3 até o 13, e você já tem uma informação muito preciosa. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Primeiro ponto. Marcos 7, né? Marcos 7 mesmo. Primeiro ponto. Jesus estava falando com os fariseus e escribas. Tinha na mesa deles carne de porco para Cristo estar falando sobre carne de porco? É óbvio que não. Então, assunto primeiramente, Cristo está falando com judeus aqui. Vamos continuar. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem, sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. E aí vem a declaração de que o que não é o que entra, quando você pega com as mãos impuras, que vai contaminar você espiritualmente, mas é o que sai de você que vai lhe contaminar espiritualmente. E aí nesse contexto ele fala os furtos, os roubos, a prostituição, a soberba, a avareza. Então, quando Cristo considera puros todos os alimentos, ele está simplesmente nesse contexto dizendo que ele considerou puros os alimentos mesmo que a pessoa coma sem lavar as mãos naquele ritual de purificação judaica. A tradição dos anciãos eram mandamentos orais, acréscimos à palavra de Deus. E eles ensinavam que quando a pessoa chegava da rua tinha que lavar as mãos num ritual de purificação para que ao pegar o alimento e comer, não ingerisse contaminação espiritual para dentro de si. Cristo está condenando esta hipocrisia. Ele considera os alimentos puros, utilizados pelos judeus, como não sendo impuros só porque a tua mão pegou sem você participar daquele ritual de purificação. Então há um contexto, né? E nós não podemos ler versos isolados para chegarmos à conclusão ilógica de que Jesus, não é, Deus, tenha contradito o que ele mesmo orientou em Levítico capítulo 11. Muito bem. Mais uma aqui no nosso Facebook, o Felipe Fonseca. Ele pergunta o seguinte, em Gênesis 2, verso 2, a palavra de Deus diz que Deus completou a sua obra no 7º dia e também descansou. Ora, se Deus completou a sua obra no 7º dia, ele também trabalhou e não somente descansou. Isso não anularia o dever de não se trabalhar no sábado? Olha aí, se trabalhar no sábado, quer dizer. Professor, o texto diz o seguinte, no 7º dia Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Essa interpretação está correta em eu perceber aqui que Deus acabou, então quer dizer que ele fez alguma coisa no 7º dia ainda e então descansou? Ou não? Na verdade, a tradução no hebraico,
ela favorece as duas traduções. As duas o quê? A tradução no hebraico, né? Favorece as duas traduções de que Deus tenha terminado no sétimo dia ou que Deus já havia terminado antes do sétimo dia. Então tem traduções que optam por Deus ter terminado no sétimo dia a sua obra e alguns eruditos explicam, não, ele criou o sétimo dia. Não interfere em nada na observância do sábado. Agora, a NVI, a Nova Versão Internacional, e também, por exemplo, a Nova Versão Transformadora, que é a que eu vou ler agora, traduz o texto de forma diferente, porque combina melhor com o contexto. Porque em Gênesis 1:31 diz assim: então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Gênesis 1:31 diz, você que nos acompanha, que Deus já havia terminado tudo no sexto dia. Que o sétimo dia foi só a criação, digamos assim, do próprio sábado. Agora, ele não fez nenhum trabalho criativo no sábado como fez nos outros dias. Olha o que diz, por exemplo, Gênesis 2:1 e 2, na Nova Versão Transformadora, uma excelente tradução lançada recentemente pela editora Mundo Cristão. Né? Diz assim, desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Então veja, em nada contradiz a observância do sábado. E mesmo que Deus tivesse feito alguma coisa, isso não anula o verso seguinte, que é o verso 3. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. O fato é muito claro. Deus tornou o sábado um dia especial. Por mais que tentem lançar argumentos contra a observância do sábado, o sábado se mantém firme e inabalável, porque ele foi abençoado, santificado no Éden, no mundo perfeito, quando ainda não havia pecado. Então o sábado é eterno, não tem como pregar a abolição do sábado. Muito bem. Professor, tem uma dúvida aqui de uma telespectadora, chama-se Sara, e é uma dúvida aí que às vezes a gente acaba se deparando com os nossos irmãos testemunhos de Jeová. Ela pergunta o seguinte, onde está escrito na Bíblia que não podemos celebrar aniversários? Não entendo a ideologia dos nossos irmãos testemunhos de Jeová. Um abraço a todos vocês. Existe alguma coisa na Bíblia que dá pelo menos margem para essa interpretação? Veja. Porventura tem algum texto na Bíblia que aparentemente recrimina o sábado? Na verdade, a comemoração do aniversário, né? O sábado não, o aniversário? Veja, não existe nada na Bíblia, amigo telespectador e ouvinte, a respeito disso. O que existe é um incidente que é muito mal compreendido e distorcido. Eu não estou agora me lembrando qual é o capítulo em que está a morte de João Batista, mas não tem problema, posso explicar para você. Na verdade, nossos amigos, irmãos, testemunhas de Jeová alegam, não é? Entre outros argumentos, que a celebração de aniversário é uma celebração pagã, porque no dia em que Herodes celebrava um aniversário, foi quando ele mandou decapitar João Batista. Porém, isso é uma interpretação totalmente falha, não é? Não é porque num aniversário ocorreu esta barbaridade, é que agora vamos dizer que qualquer celebração natalícia é uma heresia ou é uma distorção doutrinária. Nada disso. Né? Nós não podemos aceitar essa interpretação fantasiosa. Na verdade, quando nós lemos Lucas, mesmo que nós não saibamos o dia exato do nascimento de Cristo, percebemos que os anjos celebraram o nascimento do Salvador. Em Lucas 2,14 diz assim, versos 13 e 14, e subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Então, se os anjos
celebrar o nascimento de Cristo? Por que que um cristão não pode celebrar o nascimento de pessoas importantes para a sua vida? Então, definitivamente, nada na Bíblia fala a favor e nem contra. É algo livre, né? Você pode expressar a sua alegria e o seu carinho, né? Celebrando o aniversário de alguém, obviamente dentro dos princípios de Deus, sem embriaguez, sem um monte de coisas erradas que as pessoas costumam fazendo, né? Muito bom, muito bom. Mais uma perguntinha aqui do SMS. Meu nome é Charles, sou de Teresópolis, Rio de Janeiro. Amo muito todos os programas da Novo Tempo. Parabéns, sou evangélico e gostaria de saber o que respondo dentro da Bíblia quando me dizem que os adventistas do sétimo dia fazem parte de uma seita. Pois falo muito de vocês para muitos. Obrigado e graça seja com todos vocês. Professor, muitos ainda acham que a Igreja Adventista do sétimo dia é uma seita. Por que se chega a essa conclusão? E de acordo com o Charles aqui, existem maneiras de apresentar na Bíblia que os adventistas não são uma seita? Veja, em primeiro lugar, precisa-se conhecer as doutrinas adventistas, né? Conhecendo as doutrinas adventistas, o sétimo dia, aí você consegue mostrar a centralidade da pessoa de Cristo nessas doutrinas. Então, umas das razões que somos considerados uma seita por aqueles que são desinformados, obviamente, é por termos algumas doutrinas distintivas, ou seja, doutrinas que se distinguem dos demais cristãos. Vou dar aqui só alguns exemplos. A crença no juízo pré-advento, né? A crença na mortalidade da alma, a crença no santuário celestial e a crença no dom profético de Ellen White. Então, essas são as... E também a crença, a comparação que nós fazemos entre o bode Azazel, de Levítico 16, com Satanás. Agora, quando você segue dois caminhos, ou seja, um bíblico e um teológico histórico, você prova que as pessoas realmente estão desinformadas. Então, primeiro você tem que ler o livro Nisto Cremos. É um livro bem interessante que mostra as 28 crenças ali, doutrinas fundamentais adventistas. E aí o que vai acontecer? Ao você, meu irmão, se informar, por exemplo, dessas 4 doutrinas distintivas, você vai perceber a base bíblica e você vai perceber que outros cristãos protestantes, mesmo não sendo adventistas, eles creem como nós. Então aí a que conclusão você chega? Que apesar dos adventistas terem doutrinas distintivas, a crença que eles têm nessas doutrinas distintivas e a forma como os adventistas centralizam essas doutrinas em Cristo é impossível, portanto, enquadrar o adventismo entre as seitas heréticas. Até porque a pessoa que leu Nisto Cremos, ela percebe claramente que em relação àquelas doutrinas fundamentais do cristianismo, os adventistas estão em perfeita harmonia, né, com os demais cristãos. Por exemplo, cremos na doutrina bíblica da Trindade, cremos na divindade da pessoa de Jesus e na sua eternidade, cremos na encarnação de Cristo, cremos que Cristo nasceu de Virgem Maria, cremos que Cristo voltou aos céus, cremos na morte e ressurreição de Cristo, cremos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, cremos na doutrina do juízo, cremos na volta de Jesus. Então, são doutrinas compartilhadas, mesmo que de formas um pouco diferentes, e algumas até bem diferentes, mas são doutrinas essenciais, não é? Que fazem parte do corpo doutrinário adventista. Tá? Então, recomendo, leia a obra Nisto Cremos. Eu até tenho esta obra aqui, vou indicar aqui para você. Né? Esta obra aqui seria muito importante você adquirir uma obra dessas com a editora Casa Publicadora Brasileira. No GC, você vai ver novamente os dados da editora, como que você pode adquirir. Eu vou mostrar aqui na câmera, tá? Este livro, Nisto Cremos, as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esta é uma obra que vai ajudar você muito a mostrar
de forma bíblica e cristocêntrica as doutrinas adventistas, especialmente as distintivas que eu mencionei, sem com isso inferir que o adventismo é uma seita. Existe sim muita gente sincera, né, que crê que o adventismo é uma seita. E tem muito filho de Deus sincero. Mas existem muitas pessoas mal intencionadas também. Então, informe-se com uma fonte primária, né, e você vai estar totalmente apto a distinguir entre aquilo que é certo e aquilo que não é certo. Muito bem, professor, tem mais ainda alguns minutinhos, dá tempo de responder mais uma interessante aqui, ó. Diz o seguinte, segundo Romanos 8, 38 e 39, a salvação não se perde por coisa alguma. É isso mesmo que Paulo estava dizendo, professor? O verso 38, pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá em cima, nem o mundo lá embaixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é o nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A salvação, uma vez salvo, salvo para sempre? 2 minutinhos, professor. Há um se, amigo ouvinte, no texto bíblico. Olha o que Cristo diz em Lucas 21, verso 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, nada pode nos separar da salvação, nada pode nos separar do amor de Deus, se perseverarmos em seguir a Jesus. E que a graça não é irresistível, basta lermos 2 Coríntios 6:1. Visto estarmos cooperando com Ele, nós vos exortamos a não deixar sem efeito a graça recebida de Deus. Então veja, ninguém pode nos tirar a salvação se permanecermos em Cristo, perseverando, e se não deixarmos a graça sem efeito. Ok? Então há um se aí. Temos que ter muito cuidado com essa teologia de uma vez salvo, salvo para sempre. É muito importante, sim. O cristão tem que ter certeza da salvação. O cristão que não ter certeza da salvação, ele nunca entendeu a graça. Ok? Nisto eu concordo com os irmãos calvinistas. Agora, ter uma certeza cega e falsa, né, aí também já é perigoso. Temos que ter o ponto de equilíbrio. Não adianta a gente achar que uma vez que a gente está salvo, a gente pode errar, que não vai mudar, né? Então essa é a questão de uma vez salvo, salvo para sempre, não é isso? Temos que ter cuidado com isso. Ok, professor, com essa nós encerramos mais um Na Mira da Verdade, agradecendo a você mais uma vez, professor, por responder as perguntas baseadas na Palavra de Deus, e a gente se encontra no próximo programa. Pela graça de Deus, estaremos juntos, que Deus guia você, amigo ouvinte e amigo telespectador, e lembre-se, quando você quiser assistir ao nosso programa e tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, como sempre, todas as dúvidas, todos os questionamentos nesse beco estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.